Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Povcast. Isso aí. Hoje, segunda-feira, 17 de fevereiro. Pra quem tá acompanhando a gente, essa é a nossa segunda edição do dia, viu? Segunda edição, hein? É isso aí. E hoje a gente vai mergulhar num tema super importante, que é a luta da juventude indígena no Brasil. É um tema que realmente mexe com a gente, né? Mexe com a história do nosso país. E a gente separou bastante material, bastante coisa para conversar. E a gente vai tentar entender um pouco melhor essa história de resistência, de tradição, de tanta garra. E principalmente de como essa luta se conecta com a história do nosso país, né? A gente sabe que mesmo com a Constituição de 88 reconhecendo os direitos indígenas, a gente vê que eles continuam batalhando, né? Pela sua terra, pela sua cultura, pela sua própria sobrevivência. O que me chamou a atenção nos materiais que a gente recebeu foi como esses jovens indígenas, né, eles estão usando a tecnologia a favor deles. Redes sociais, internet, tudo isso virou ferramenta para continuar uma luta que já tem séculos. Verdade. Eles estão usando essas plataformas para mostrar para o mundo a realidade deles, né? Das injustiças que eles sofrem. E principalmente para manter a memória dos seus ancestrais viva, né? Sim. É a resistência indígena se adaptando aos tempos modernos. E você que está nos ouvindo consegue imaginar o poder que essas vozes têm ao alcançar o mundo todo através da internet. É um jeito de mobilizar, né, de conscientizar e de lutar por mudanças. Com certeza. E falando em luta, né, um dos pontos mais importantes é a questão da demarcação de terras. Um tema que está sempre em debate, né? E aí entra um conceito polêmico, que é o marco temporal. Um marco temporal. Explica pra gente o que é isso. Então, basicamente, ele limita os direitos dos indígenas à terra que eles já ocupavam em 88, quando a Constituição foi aprovada. É como se a gente dissesse que a história deles começasse só a partir dali, né? Ignorando tudo que aconteceu antes. É como se a gente tentasse apagar séculos de história, né? De lutas, de deslocamentos forçados que esses povos sofreram. É um absurdo, né? Exatamente. E tem documentos históricos, como o relatório e Figueiredo, né? Que mostram as atrocidades que foram cometidas contra os indígenas no passado. O marco temporal, ele simplesmente ignora essa realidade. Imagina só, esse relatório detalha casos de comunidades inteiras expulsas das suas terras, famílias separadas. Isso é um verdadeiro ataque à cultura e à identidade deles. É de cortar o coração. E essa questão da demarcação de terras não é só sobre justiça histórica, né? Mas também sobre o futuro do nosso planeta. Sem dúvida. A preservação das terras indígenas é fundamental para o meio ambiente. Estudos mostram que essas terras funcionam como barreiras contra o desmatamento, né? Protegendo a biodiversidade e ajudando a combater as mudanças climáticas. Ou seja, proteger as terras indígenas é proteger a natureza, o que beneficia a todos nós, né? Mas voltando para a juventude, me impressionou como eles estão se organizando politicamente, buscando educação e usando o conhecimento para lutar pelos seus direitos. Eles estão indo para universidades, né? Se formando em diversas áreas e usando essa bagagem para fortalecer a luta nas suas comunidades. É a união do conhecimento tradicional com o acadêmico, criando uma força incrível. Que legal. E não para por aí, né? Eles estão ocupando espaços na política, nas universidades, mostrando que o indígena também tem voz e lugar nesses espaços. Eles estão realmente reescrevendo a narrativa sobre o que é ser indígena no Brasil, né? Mostrando que é possível, sim, ter um pé na tradição e o outro na modernidade sem perder a sua identidade. É inspirador ver a garra deles. E essa integração com a sociedade não indígena não significa que eles estejam abandonando suas raízes, né? Muito pelo contrário, eles continuam praticando seus rituais, falando suas línguas, vivendo a sua cultura no dia a dia. A identidade indígena é forte, é dinâmica e se adapta aos novos tempos sem perder a sua essência. E nesse contexto de tantos desafios, qual o papel dessa juventude na proteção do seu modo de vida? Olha, eles são a linha de frente na luta pela preservação da sua cultura, da sua forma de viver em harmonia com a natureza. É uma luta que vai além de questões materiais, é uma luta pela sua identidade, pela sua história, pelo seu futuro. E eles têm muita consciência disso. Como um jovem indígena disse recentemente, carregamos a história dos nossos ancestrais e abrimos o caminho para as futuras gerações. A responsabilidade enorme, né? Defender o passado e construir o futuro ao mesmo tempo. É realmente admirável. E essa luta deles nos ensina muito sobre a importância de valorizar a diversidade cultural do nosso país. Afinal, a cultura indígena é parte fundamental da nossa história e da nossa identidade como brasileiros. E nós precisamos reconhecer e apoiar a luta dessa juventude.
Afinal, entender as suas lutas é entender um pouco mais sobre a história do Brasil e sobre os desafios que ainda precisamos superar como sociedade. Sem dúvida. A luta da juventude indígena é uma luta por justiça, por respeito, por um futuro mais justo e sustentável para todos nós. E essa luta deles, né, se conecta com tantas outras questões importantes que a gente enfrenta hoje. A crise climática, a desigualdade social, a defesa dos direitos humanos. É uma luta que nos convida a repensar a forma como a gente vive, como a gente constrói o futuro. É verdade. A luta deles nos faz questionar nossos próprios valores, nosso modo de vida. E nos mostra a urgência de agirmos para construir um mundo mais justo, mais sustentável. Sim. E me impressiona como eles conseguem manter essa força, essa esperança, mesmo diante de tantos desafios. A resiliência deles é realmente inspiradora, né? Eles nos mostram que, mesmo diante das adversidades, é possível lutar pelos nossos direitos, defender aquilo em que a gente acredita e construir um futuro melhor. E essa luta não se limita ao Brasil, né? Não. As questões que eles enfrentam aqui se repetem em outros países, né? Com outros povos indígenas que também lutam pela sua terra, pela sua cultura, pela sua sobrevivência. É uma luta global. E como a gente, como sociedade, pode contribuir para essa luta. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ajudar a garantir que os direitos indígenas sejam respeitados, que a sua cultura seja preservada. Olha, eu acho que o primeiro passo é se informar. Conhecer a história dos povos indígenas, entender as suas lutas e desconstruir os preconceitos que ainda existem, né? Sim. É preciso romper com a visão romantizada ou estereotipada que muitas vezes a gente tem do indígena. E como a gente faz isso na prática? Buscando informações de fontes confiáveis, né? Conversando com pessoas indígenas, se engajando em projetos que apoiam a causa indígena e principalmente ouvindo o que eles têm a dizer. Né? Eles são os protagonistas da sua própria história e precisam ter espaço para contar as suas narrativas, as suas perspectivas, as suas demandas. É a gente abrindo os olhos para a realidade deles, entendendo que a luta deles é uma luta por justiça, por dignidade, por um futuro melhor para todos nós. Exatamente. E essa luta precisa ser de todos nós. Não podemos ficar indiferentes a essa causa. É verdade. E que lições a gente pode aprender com a juventude indígena? O que a gente pode levar para nossas vidas a partir da experiência deles? Eu acho que a principal lição é a importância da resistência. Da persistência na luta por aquilo que a gente acredita. Eles nos mostram que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, dos nossos valores, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Eles nos ensinam a ter coragem para lutar por um mundo mais justo, mais igualitário, mais sustentável, mesmo que essa luta pareça impossível. E também nos mostram a importância de valorizar a nossa história, as nossas raízes, a nossa cultura. Verdade. Eles nos lembram que a nossa identidade é construída a partir da nossa história, da nossa cultura, das nossas raízes. E que a gente precisa ter orgulho de quem somos, de onde viemos, e lutar para preservar essa herança para as futuras gerações. E que a gente precisa ter essa consciência de que somos parte de algo maior, que as nossas ações têm impacto no mundo, e que a gente precisa agir de forma responsável para garantir um futuro melhor para todos. Exatamente. E que a gente precisa ter essa conexão com a natureza. Entender que a gente é parte dela e que precisa cuidar dela com respeito e responsabilidade. Essa conversa de hoje me fez pensar em como a gente pode usar a nossa voz, a nossa plataforma, para amplificar a voz da juventude indígena, para dar visibilidade às suas lutas, para que mais pessoas conheçam a sua realidade e se engajem nessa causa. E que a gente possa aprender com a sabedoria ancestral dos povos indígenas, com a sua forma de viver em harmonia com a natureza, com seu respeito pela diversidade, com a sua luta pela justiça e pela igualdade. É realmente inspirador, né? Como eles conseguem unir a tradição e a modernidade nessa luta. Eles usam a internet para se conectar com o mundo, para denunciar as injustiças, mas sem perder a sua essência, né? A sua conexão com a terra, com a natureza, com seus ancestrais. É um exemplo para todos nós de como a gente pode usar as ferramentas do nosso tempo para defender aquilo que a gente acredita, sem abrir mão da nossa identidade, da nossa história. E a gente, como ouvinte, como brasileiros, o que a gente pode fazer para fortalecer essa luta? Olha, eu acho que o mais importante é a gente ter consciência de que essa luta não é só dos indígenas, é de todos nós. A preservação da cultura indígena, da sua forma de viver, é um patrimônio de toda a humanidade. E a gente precisa se engajar na defesa dos seus direitos, na proteção das suas terras, na valorização da sua cultura. A gente entender que a diversidade cultural é uma riqueza, né? É o que torna o nosso país tão único, tão especial. Verdade. E que a gente precisa lutar para que essa diversidade seja respeitada, valorizada e protegida.
E essa luta começa com a gente se informando, buscando conhecimento sobre a história e a cultura dos povos indígenas. Tem muita informação disponível, né? Livros, filmes, documentários, sites de organizações indígenas. E a gente precisa se abrir para ouvir o que eles têm a dizer, para entender as suas perspectivas, as suas demandas, as suas lutas. É isso aí. E para quem tá ligado no podcast, a gente lembra que o programa vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Fique ligado e até a próxima.